Então, pessoal, vamos continuar agora, né? Mas já falando da unidade 3, né? Dos limites dos municípios, né? Vamos lá. Professora, o que são os limites? No quinto ano, quando vocês estiverem no quinto ano, a gente vai ver bem detalhadozinho o que são os limites dos municípios, mas vamos fazer logo, né? Vamos introduzir, né, sobre esse conceito. O que são os limites? Ele vai determinar o território do município, né, o espaço em que aquele município faz parte. Eles vão ser definidos pelo ser humano e ao longo da história. Como assim, professora? Ele vai ser determinado a partir de conflitos políticos, econômicos, religiosos, certo? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês, da evolução do Brasil, certo? Então, a gente vai ter desde 1534 até 1990, que foram onde a gente teve as últimas alterações no nosso território. Então, a gente vai ter aqui, em 1534, né, a época das capitanias hereditárias, certo? Onde o Brasil fazia parte do Tratado de Tordesilhas, onde metade pertencia à colônia espanhola e metade pertencia à colônia portuguesa. Ok? Então, a colônia portuguesa ela vai dividir em quê? Em capitanias hereditárias. Daí é o pessoal da história, né? A professora Viviane deve explicar para vocês, ou você já deve ter visto sobre isso, certo? Com o passar do tempo, nós começamos a ter o que? Os estados, né? Então, a gente já tem aqui uma pequena formação dos estados, só que não com o mesmo nome que a gente tem hoje. E o tempo foi passando e a gente foi aumentando. Vocês percebem que nesses três primeiros, né, há uma mudança muito grande, certo? Então, em 1889, a gente vai ter uma das últimas alterações, que foi quando houve a inserção do Acre ao território brasileiro. Mais na frente vocês vão ver sobre isso, certo? Que foi através de um acordo amigável, né? Que a Bolívia fez com o Brasil e, em troca, entregou o território do Acre. Então, aqui, ó, já em 1943, a gente já vai ter o formato bem direitinho, praticamente como se tem hoje. Só que, qual foi a última alteração, professora? A gente vai ter a criação do estado de Tocantins, né? Que aí foi criada em 1988, a partir da última Constituição Federal. O estado de Goiás, ele foi dividido, né? E a parte que fica ao norte se tornou o Tocantins. Lembrando que o Tocantins vai fazer parte da região norte e Goiás faz parte da região centro-oeste. Daí é conteúdo para vocês verem no próximo ano. Então, não tenha pressa com relação a isso. Então, por que eu coloquei essa imagem? Para vocês verem a evolução com o passar do tempo. Professora, o presidente queria e aconteceu assim? Não. Para ter uma criação, para existir a criação de um município, é necessário ter um plebiscito, certo? Atualmente é assim. O que é o plebiscito? A população ela é indagada se ela concorda com aquela alteração, certo? Então é muito interessante isso, porque vai de acordo com os direitos e deveres dos cidadãos, certo? Ok, espero que fique tudo bem claro. Então, outro conceito muito importante de vocês entenderem, a questão do território, né? É um conceito que eu gosto muito de utilizar, porque ele vem muito ligado ao conceito de limites de município, a gente já falou muito sobre município, né? Então, o território, ele vai ser um espaço com limites bem definidos, que são controlados por pessoas, grupos econômicos, que podem ser empresas, e governo. Coloquei aqui o exemplo da nossa escola, né? Tá aqui, ó. Colégio Cívico Militar Batalha do Riachuelo. Professora, por que você colocou a nossa escola? Porque a nossa escola também é um exemplo de território. Porque nela a gente vai existir pessoas. A escola é controlada por pessoas, pelos empresários, e tem uma parcela daquela área, né, de pessoas daquela área, que vai ser o quê? O governo, que é a diretoria, se a gente for fazer essa analogia. Então, lá é um território também, certo? Então, a gente vai ter a delimitação, dentro daquela área a gente vai seguir regras, tem condutas, direitos e deveres. Então,
Por que não? Sim, isso aqui é um território. Nós temos os limites bem delimitados, temos regras delimitadas, por isso é um território. Né? O território ele vai estar presente em vários, né, em diversas paisagens, como, por exemplo, como eu já falei, a própria escola. A sua casa também é um território, porque os seus pais, muito provavelmente, vai colocar algumas regras para você seguir, né? Então, a partir de 10 horas tem que dormir, tem que acordar às 7 para poder ver as videoaulas, né? Meio-dia, hora do almoço. Então, cada território vai ter o quê? Suas regras, né? Vai ter quem comanda, as pessoas que estão no controle. Tudo bem? Então, continuando aqui, ó, um zoom, né? Isso daqui a gente pode chamar também que é uma espécie de mapa, né? Muito interessante que depois a gente vai trabalhar. Se vocês tiverem curiosidade, olhem no Google Earth ou Golf, né? Que a gente vai ter a localização e o mapeamento de todo o planeta. Você pode, professor, estou de quarentena, né? Fica em casa. Mas eu posso conhecer outros lugares do mundo através do Google Earth, certo? Então, você vai lá, você consegue ir para a China, para o Egito, então para qualquer canto, é muito interessante. Então, através do Google Earth, eu consegui essa imagem, né, lá da escola, né, onde a gente, daqui um dia, se Deus quiser, vai estar todo mundo juntinho. E aqui a gente vai ter um claro exemplo do território, de um território. Professora, o município de Fortaleza é um território? É um território, porque eu vou ter pessoas que controlam, vou ter pessoas que governam. Quem é que vai governar o nosso município? Lembrando que a gente já falou isso na unidade 1. O prefeito, que vai ter auxílio de quem? Dos vereadores, né? Então, através dessa cúpula, a gente vai ter a definição de regras, né, de deveres, de direitos, que os outros deverão seguir, ok? Vamos lá, continuando. E, né, com relação à orientação. Quando a gente falou de mapa há pouco tempo, né, eu falei sobre os elementos do mapa. E um dos elementos do mapa era com relação à orientação, que a gente falava da Rosa dos Ventos, que a gente vai já falar dela, e eu vou mostrar um exemplo bem bonitinho, certo? Mas, para começar com relação a esse tema de orientação, a gente tem que falar dos pontos de referência. Nas primeiras aulas, eu solicitei que vocês desenhassem um mapa, né, da saída da casa de vocês até a escola. E alguns falam assim, professora, eu não sei tudo. Eu disse, não, mas coloque pontos de referência. O que são esses pontos de referências? Né? São pontos estratégicos. Por exemplo, quando eu vou para a escola, eu passo pelo Iguatemi. Então, isso é um ponto de referência. Professora, quando eu estou chegando na escola, quando eu vejo o mar, eu sei que está perto da escola. Isso é um ponto de referência também. Eu coloquei aqui, ó, o quê? Um mapa, né, com pontos de referência de Fortaleza, certo? Então, a gente vai ter aqui o aeroporto, né, a Praia de Iracema, né, os espigões, que são pontos de referência, né, a Praia do Jacarecanga, né, então aqui são vários pontos de referência que, se eu falar para você, geralmente você associa com alguma coisa. Quando eu falo na Praia de Iracema, eu associo com o monumento da Iracema, né, tem um monumento lá, a estátua dela. Quando eu falo da Praia de Iracema, eu lembro do aterro, né, eu lembro dos espigões, né, eu lembro do Porto do Mucuripe, né, aí tem, quando eu falo da escola, professora, quando eu falo da escola, eu lembro da Praia do Futuro, né, que é bem pertinho da Praia do Futuro. Então, são esses os pontos de referência, né, são o quê? Pontos estratégicos que vão auxiliar na sua localização, certo? Então, quando a gente está perdido, né, quando um pai de você está dirigindo e se perde, geralmente ele vai perguntar a uma pessoa que esteja próximo, e essa pessoa vai dizer o quê? Um ponto de referência, ó, próximo aquela próxima árvore, você dobre à esquerda. Árvore foi o quê? Foi um ponto de referência, certo? Não esqueçam disso. É simples, né, o conteúdo. Uma outra coisa muito interessante, ó, tá aqui um zoom para vocês verem, ó, a Praia do Meireles, né, a Feirinha da Beira-Mar também é um ponto de referência muito conhecido, a Praia do Farol, que é no Titanzinho. Então, aqui, ó, o Shopping Rio Mar, né, a Praça Portugal, que também é outro ponto de referência. Muito interessante esse mapa, né, que você vai ver todos os pontos turísticos, né, e que são pontos de referência
para a nossa cidade, né? Para o nosso município, tá bom? Então, vamos lá. Com relação ao trajeto do Sol, né? A gente vai ter aqui, ó, o trajeto do Sol. Isso daí vai estar na página de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem no livro de vocês uma imagem bem parecida, na página 48. Só que aí tem um bonequinho no meio, só que é a mesma imagem, certo? Vocês têm que lembrar, eu já falei para vocês nas primeiras aulas, quando eu botei a Rosa dos Ventos num quadro, que o Sol ele vai nascer a leste e vai se pôr a oeste. Professora, é muito difícil lembrar disso. Aí eu fiz uma analogia com vocês com relação às praias, né? Nós estamos em Fortaleza como ponto de referência, e se eu for para a praia do Beach Park, eu tenho o meu leste, é o litoral leste, então é onde o sol vai nascer. Ah, professora, não, mas eu não vou para lá, eu vou lá para o Icaraí, vou lá para o Cumbuco. Lá a gente vai ter o litoral oeste, que é onde o sol vai se pôr, certo? Então, o sol vai nascer a leste ou nascente, e o sol ele vai se pôr a oeste ou poente. Tem esses dois nomes. Professora, se vier na prova, qual o lado que o sol se põe? Né? Se tiver oeste, tá certo? Se tiver poente, também, certo? Assim como a nascente, é leste ou nascente, certo? Não fique em dúvida com relação a isso. E os pontos cardeais que eu tinha falado para vocês, que a gente vai encontrar na Rosa dos Ventos, né? Aqui, olha que estrelinha bonitinha. Eu já tinha colocado para vocês, né, num quadro nas primeiras aulas, lá no início. Vamos lá recordar. Isso daqui é muito interessante. Por quê? A Rosa dos Ventos vai ter um formato que não é de rosa de uma estrela, né? Mas o intuito dela é a questão da localização, tá bom? Então, aqui, como pontos cardeais, o que são, professor, os pontos cardeais? Os pontos cardeais são os pontos principais da Rosa dos Ventos, que é justamente esses pontos maiores, tá vendo? Essas extremidades maiores, que é norte, sul, leste e oeste. Professora, mas aqui na imagem tem este. Também tá certo, certo, gente? Se vier na prova este, tá ok. É leste ou este, certo? Sem o L, tá certo. Os pontos colaterais são aqueles pontos, né, intermediários aos pontos cardeais. Vamos lá, professora, é muita coisa para aprender, não vou conseguir. Mas aí é só você ir por uma lógica. O primeiro, noroeste. Noroeste, ele vai ser a junção do norte mais oeste. Então, é nor mais oeste, noroeste. Nordeste, né? É o nor de norte mais o oeste de este, ou leste, né? Então, vai virar o quê? Nordeste. Então, vá seguindo essa lógica, para não se perder. Professora, veio a Rosa dos Ventos na minha prova para completar. Não tem mistério, gente. Coloque, aprenda os pontos cardeais e os seus intermediários você vai conseguir pela lógica. Ó, norte, e entre o leste e o oeste, a gente vai ter o nordeste. Entre o leste e o sul, né, eu vou ter o sul-deste, que é a junção do sul mais o oeste, certo? E entre o sul e o oeste, a gente vai ter o sul-oeste. Então, vamos lá. Nós temos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, temos 4 pontos colaterais, noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste. Não esqueçam e não esqueçam da dica de ir juntando os pontos cardeais para formar um ponto colateral. E, professor, o que é a Rosa dos Ventos? A Rosa dos Ventos, ela vai auxiliar no processo de orientação. E eu quero que vocês pesquisem, já que vocês estão em casa, com o tempo, né, de pesquisar, pesquisa na internet o que é a bússola. Professor, o que é a bússola? Ela vai ser um instrumento baseado na Rosa dos Ventos, que ela vai dar uma orientação. Até o celular dos pais de vocês, ou se vocês tiverem celular, geralmente tem um aplicativo lá, bússola digital, certo? E uma questão muito interessante de se falar da bússola é que, geralmente, essas que vêm em celular, elas podem dar algum erro. E a partir dessas bússolas, né, a partir da Rosa dos Ventos, é que surgiram os GPS, né? Então, nós colocamos no celular, por exemplo, no Google Maps, né? Nós vamos lá, botamos lá no celular, no Google Maps, para conseguir ir para um canto que a gente nunca foi.
Só que, às vezes, até mesmo o nosso próprio GPS, que é algo de última tecnologia, ele acaba nos enganando, ele acaba falhando, certo? Professora, sempre existiu essa tecnologia? Não. Gente, por muito tempo, as pessoas, por não ter relógio, por exemplo, se orientavam pela localização, né? Vamos voltar aqui um pouquinho aos slides. Se localizavam, né, e se orientavam pelo nascer do sol e pelo a área onde o sol ia se pôr, né? Então, geralmente elas sabiam a hora do dia pelo movimento do sol, mas mais na frente a gente vai ver que não é nem o movimento do sol, porque na verdade quem se move é a Terra, certo? Isso daí é conteúdo da próxima aula, ok? Então, espero que não tenha nenhuma dúvida com relação a isso, certo? Com relação à agenda de vocês, a gente vai ter a unidade 2, né, que são plantas e mapas, a unidade 3, limites dos municípios, e uma atividadezinha para vocês fazerem bem tranquilo, que é a da página 41, 42, 44, 47 e 49. Eu vou fazer uma aula extra só de correção das atividades, certo? Para ficar tudo, ó, bem mastigado, bem, né, fazer uma revisão de tudo que foi dado até agora, principalmente da unidade 2 e unidade 3, que foi justamente quando começou esse período que a gente está longe, certo? Espero que todo mundo tenha entendido bem essa aula. Não é difícil o conteúdo, é um conteúdo bem simples, né? Não tem muito segredo, é só ter cuidado nos detalhes, né? Então, questão de pontos cardeais, a questão dos limites. Ah, algo interessante falar dos limites. Os limites, eles podem ser visíveis e invisíveis, certo? No exemplo da página 45 que vocês vão ver, né, que é a página ali de capa da unidade 3, ele vai dar dois exemplos de limites. É um limite visível, que é a placa, né, delimitando um município, e um outro é um limite invisível, que é um limite natural, que a gente chama que é o rio, dividindo Petrolina e Juazeiro. Então, há vários tipos de limites, certo? Não esqueçam disso. Então, pessoal, na próxima aula, espero que vocês façam a atividade. Na próxima aula, a gente vai terminar a unidade 3 e eu vou fazer uma aula extra para corrigir todas as atividades, certo? Então, façam as atividades e qualquer dúvida, pode chamar a gente aqui que a gente tira, né, sua dúvida. Então, estudem, pelo amor de Deus, fiquem em casa que daqui uns dias tá todo mundo junto na escola. Então, até a próxima, pessoal.